Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas antes de iniciarmos, na verdade já iniciei, eu estava orando ao Espírito essa semana, pedindo misericórdia, porque tem gerado em meu coração algumas tristezas. Eu não sei mensurar qual é aquilo que mais está mexendo comigo, mas primeiro o cenário da igreja no mundo. Eu acho que nós estamos tão enclausurados em nossa bolha. Quando eu digo bolha da nossa vida individual e também bolha da nossa igreja, que a gente acha que talvez seja só isso aqui. E a partir desse entendimento, a tristeza de como algumas pessoas aqui, nós de maneira geral, vivemos a nossa vida cristã durante a semana, esquecendo o que nós aprendemos a partir da palavra de Deus. E aí, chorando, pedindo graça a Deus, eu queria trazer para vocês alguns números. Eu conversei com jovens essa semana passada, ao longo dos dias, com alguns amigos, com alguns colegas, com alguns irmãos em Cristo, e como eu vi eles falando, como eles estavam sem vontade de exercer os seus dons, as suas responsabilidades, não para comigo ou para um projeto, mas para Deus, porque estavam tristes por algum motivo muito humano. E obviamente, todos nós podemos sentir tristeza e obviamente nos amargurarmos quanto a isso, mas precisamos lembrar que a nossa responsabilidade diante de Deus é muito maior. E diante disso eu trouxe alguns números para a gente, e isso já é a introdução da nossa mensagem, porque em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E talvez o entendimento de como o mundo está hoje é justamente porque a igreja não tem o entendimento do que é ter fome e sede de justiça. Creio que se não é todo mundo, é que se a igreja, não é que todos, é que se a igreja entendesse e vivesse o que é ter fome e sede de justiça, o mundo não estaria como está. Então, baseado na pesquisa de portas da instituição, da organização Portas Abertas, de outubro de 2023 a setembro de 2024, sendo a pesquisa anual mais atualizada, tivemos 4.476 cristãos que foram mortos, queimados ou decapitados, que se saiba, em nome de Jesus, morreram, que tiveram as suas cabeças degoladas, que foram queimados porque não negaram a Cristo. E esses são os cristãos que morreram, que são contados nos 50 países onde o cristianismo é mais perseguido. E se você quiser a lista, abra portasabertas.org.br. Nós tivemos 7.679 ataques a igrejas que foram fechadas, invadidas, destruídas. Nós tivemos 4.744 cristãos que foram presos ou detidos sem qualquer tipo de julgamento. Nós tivemos 3.700 cristãos sequestrados ou desaparecidos porque creem e confessam que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Nós tivemos um pouco mais contabilizados, tá? Obviamente é uma média, pode ter muito mais. Um pouco mais de 3.900 pessoas que foram violentadas sexualmente ou forçadas a casamentos porque servem a Deus. Nós tivemos um pouco mais de 54.000 pessoas que foram abusadas e fisicamente ou psicologicamente a partir de torturas físicas. Nós tivemos um pouco mais de 28.000 casas invadidas ou negócios invadidos de cristãos.
casas que foram invadidas e tiveram os membros mortos ou destruídas aquelas casas. Por quê? Porque eles confessam que Jesus Cristo é o Salvador da vida deles. E a essas pessoas eles não dão o prazer de negar a Cristo. Houve também nesse mesmo período um pouco mais de 200 mil cristãos que foram forçados a fugir de casa ou do seu país, porque simplesmente não negam a Jesus. E nós temos, então, nesse panorama geral, milhares de cristãos que foram mortos, degolados, expulsos de suas casas e negócios foram destruídos, viram seus filhos ou seus pais serem mortos, sequestrados, desaparecidos, onde eles buscam cultuar nas florestas, nas cavernas, nos desertos, ou às vezes nem se juntam para cultuar, mas simplesmente vivem uma vida onde eles não podem confessar publicamente que servem a Deus. E sabe o que é que me incomodou? É que nós aqui brigamos por tão pouco. Brigamos pela cadeira, brigamos pela liderança, brigamos por departamento. Essas igrejas aqui, desses países que são perseguidos, sabe o que eles têm em comum? É que nenhuma dessas igrejas tem departamento nenhum. Simplesmente eles são unidos em Cristo, servem a Cristo e pregam a palavra e evangelizam, e é isso o suficiente para que a igreja seja unida. E a igreja que não é perseguida fica se perseguindo porque não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer como cristão na terra. Nossa salvação já está garantida, então vamos se perseguir porque a gente já está bom no céu, então vamos brigar aqui. Eu estou triste, eu não vou fazer o que eu quero, não o que Deus me deu como dom, porque eu estou triste. Imagine o pai que viu seus filhos serem degolados diante dele e ele não negou a Cristo. Imagine você ver a sua família ser queimada viva porque você não negou a Cristo. Faz sentido algum nós estarmos aqui aprendendo sobre as bem-aventuranças todos os domingos, aprendendo sobre aquilo que Cristo quer sobre nós e em nós, e antes de chegar à meia-noite já esquecemos tudo que nós aprendemos aqui? É triste, é tão lamentável o entendimento que não temos sobre o que é ter fome e sede de justiça. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. E eu espero em Deus, eu orei sobre isso e espero em Deus, que como igreja geral e igreja como indivíduos, como alma, que entendamos o que significa ter fome e sede de justiça. Amém? Veja, nós estamos falando ao longo das semanas como o mundo espera, como é o alcance da felicidade. E Jesus nos mostra como são felizes aqueles que fazem aquilo que de fato Ele falou que é para fazer. O mundo diz, guerreiam e vençam, e Jesus diz, sejam mansos. O mundo diz, tenham os seus egos inflados em impostos, e Jesus diz, sejam pobres de espírito. O mundo diz, sorriem e vivam a felicidade exacerbada, e Jesus diz, bem-aventurado, bem são felizes aqueles que choram.
E o mundo diz: bem-aventurados são aqueles que estão saciados, porque imponham sobre os outros a sua própria justiça. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome, os que não se contentam, os que querem mais, porque esses serão fartos. O mundo, ele segue numa direção onde os problemas não estão sendo solucionados a partir de debates humanos, mas infelizmente, simplesmente a solução está em viver à luz do Evangelho. As pessoas buscam uma mudança, uma completude em sua vida nas coisas, buscando as coisas, mas na verdade a transformação genuína acontece a partir de Jesus Cristo. O que efetivamente exalta uma nação, o que constrói e determina uma nação, uma cidade, um estado, um povo, uma igreja, é um caminho através da retidão. É compreendermos o que é caminharmos em um sentido reto diante de Deus, para com Deus e em Deus. É entender que não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque vivemos um evangelho reto em Cristo Jesus. Nós falamos e temos falado ao longo das semanas que não é um evangelho que eu gosto ou que eu adapto para as minhas vontades, mas sou eu que me enquadro naquilo que o evangelho diz que eu devo fazer. Alguns dizem que isso é ditadura, ou algo como um coronel determinando, mas pelo contrário, Jesus, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas ele coloca como responsabilidade aqueles que o seguem, seguir uma vida de retidão. É aquilo que eu sempre bato na tecla: aquele que quiser, não existe a obrigação de segui-lo, mas existe a responsabilidade em quem o segue, em cumprir os seus mandamentos. Porque eu falo com vocês que eu não posso me dizer cristão se eu não vivo uma cultura que reflete uma vida cristã. E eu acho engraçado, porque nós julgamos muito a vida alheia. E quando a gente não consegue julgar as pessoas, porque aqui na igreja a gente não consegue julgar porque está todo mundo bonitinho, a gente vai para a vida da rede social, a gente começa a tentar através de fofocas, ou tu conhece aquela pessoa, me conta mais sobre ela. Por quê? Porque julgamos a vida alheia antes de tirarmos o travessão do nosso olho. E às vezes, porque pessoas vivem uma vida um pouco mais exposta que a sua, você acha que ela está em pecado e você não. Mas pecado escondido continua sendo pecado. Uma vida reta não é pautada sobre aquilo que as pessoas veem, mas é pautada sobre o seu coração, que altera e transforma também o seu exterior. E aí, essa bem-aventurança, ela marca uma transição, porque nas primeiras três que nós falamos, exerce uma responsabilidade sobre o que somos, ou sobre o que temos que fazer. E agora começa uma transição, porque ter fome e sede de justiça começa a me dizer e apontar sobre mim o que é que eu posso fazer para alcançar o que previamente foi dito, como ser pobre de espírito, como chorar, como ser manso. Então agora eu entendo o que eu devo fazer para previamente alcançar o que foi falado e alcançar o que vem posteriormente. Porque eu preciso exercer e ter uma autoconsciência da nossa condição pecaminosa, e então haver uma busca ativa para a justiça que nos transforma e que pode nos transformar. Porque não sou eu que me transformo, mas é a justificação de Deus em minha vida. Não é o que eu quero sobre mim, mas é entendendo quem eu sou e o que eu posso alcançar em Cristo, em sua justiça. Então é a compreensão do que eu devo fazer. Muito obrigado, esse ventinho chegou aqui. É o que eu devo fazer
buscar em Deus para que eu me liberte da minha condição, do meu estado de impureza. E aí a gente vai ver que ter fome e sede de justiça ao longo do sermão não é somente ser justificado ou deixar de pecar, mas ter fome e sede de justiça também é deixar de ter o desejo de pecar. Não é somente deixar o ato do pecado e ter a condição de continuar desejando, mas o ter sede e fome de justiça é também se libertar da condição de desejo do ato. Porque quem deseja, para todos os efeitos, não cometeu o ato de pecar. Mas ter fome e sede de justiça é também deixar de ter o desejo, é abandonar a vontade, é abandonar o ato que chama a atenção de se aproximar do pecado. Então é uma transformação completa, não é uma transformação que eu apenas deixei de fazer, mas é também uma transformação que eu deixei de ter vontade de fazer aquilo a qual me chamava a atenção. Então vamos perceber que as bem-aventuranças quando colocada em prática, começa a transformar a nossa vida de maneira que é simplesmente natural a transformação. Quando eu começo a colocar em prática as pequenas coisas das bem-aventuranças, a transformação vem de maneira diária e natural em nossa vida. Você percebe que você não precisa mais começar a forçar um entendimento. Eu brinquei hoje à tarde com o Gabriel e meu pai pelo telefone. Eu falei, essa semana eu até tive vontade de ter raiva, mas não consegui, porque eu falei assim, não vale nem a pena. Aí eu brinquei com meu pai, é como Paulo disse, considero tudo como refúgio, considero tudo como esterco, porque no final nada vale a pena, o que vale a pena é Cristo, e eu ter raiva eu perco o tempo. E eu falei assim, não é porque eu não quis ter raiva não, eu queria ter a raiva que eu queria, mas eu falei assim, não vale a pena. E aí quando a gente começa a ter um entendimento, não é que, eu falei hoje com um familiar, eu falei assim, eu estou tentando ser crente dia após dia, um dia de cada vez, amanhã eu me preocupo amanhã. Ele é exatamente isso, porque a Bíblia diz que a esperança se renova a cada manhã. Jesus não falou que é a cada quinzena. Então vive um dia de cada vez. Porque tem gente que diz assim, Senhor, abençoa minha semana. E Jesus disse, eu abençoo o teu dia, porque tu só tem agora. Amanhã deixa que eu resolvo, e amanhã tu vem na minha presença de novo. Então precisamos ter um entendimento de que é necessário um entendimento sobre o que é ter fome e sede de justiça. Veja, a verdadeira felicidade não deve ser buscada diretamente nas coisas, mas na verdade é um resultado natural quando nós anelamos ou desejamos a justiça, que é totalmente diferente daquilo que o mundo busca. Por quê? Porque o mundo busca e tem fome e sede pela conquista. Porque se eu conquistar, se eu tiver, se eu alcançar, se eu mensurar e ter em as minhas mãos, então eu serei feliz e então eu viverei a justiça. Mas é totalmente diferente o que a Bíblia diz. Na verdade é, busquem a justiça, busquem a justificação, busquem ser justos, e então serei felizes, e então serei alegres. Portanto, agora trazendo ao nosso entendimento, é justamente também a maneira que a igreja tem vivido. Nós buscamos as experiências, nós buscamos os milagres, nós buscamos os movimentos, nós buscamos o barulho, nós buscamos a movimentação, a diversão, mas não buscamos a justiça em Deus. Então não é só o mundo que tem vivido a busca de maneira errada, mas a igreja também, porque não buscamos a justiça em Deus, mas buscamos aquelas coisas alheias e secundárias, achando que isso vai nos alegrar. É literalmente uma compreensão de que quando nós achamos que buscamos as coisas, vamos nos alegrar. E aí, eu quero ler com você esse texto, e vai ser o único desse tamanho que eu vou ler com você. Salomão, em Eclesiastes 2,
ele diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Em outras palavras, Salomão diz assim: vou viver tudo o que tenho direito, vou chutar o pau da barraca e estou nem aí. Sabe aquele pensamento que eu e você já tivemos? Vou deixar de ser crente e vou viver tudo, vou descer ladeira abaixo, e quando chegar lá no fim eu vou esperar o estrago que tiver e depois eu resolvo. Foi o que Salomão fez. Salomão tirou o freio e disse assim: desce, e se sobrar alguma coisa a gente resolve, limpa e conserta. Se não sobrar, vive tudo. E aí Salomão continua: até ver o melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que te viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão está fazendo tudo isso na companhia da sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Você tem noção do que é você ver, eu quero, eu tenho? Eu lembro de Catarina, numa viagem, eu estava cuidando de Catarina, Catarina chegava bem assim: gostei, eu quero. Eu falei: não, minha filha, não é assim não. Eu vi, eu quero, e pego. Não. Mas é literalmente o que Salomão viveu. Eu vi, gostei, peguei. E aí Salomão continua: nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Em outras palavras, eu tive tudo, eu vivi todas as experiências que o meu olho quis, que o meu coração desejou, que a minha mente pensou, eu vivi. Eu vivi os prazeres carnais, eu vivi os prazeres financeiros, eu vivi os prazeres da conquista de nações, eu vivi o prazer de reinos, eu vivi o prazer do exército, da prata, do ouro, de plantar, de colher, de beber, de me deitar. Eu vivi tudo e percebi que tudo isso era vaidade, e era a mesma coisa que correr atrás do vento. É a maneira que muitos de nós estamos vivendo, é correr, ganhar, querer, conquistar. Mas o próprio Salomão diz que no fim tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Obviamente, abrindo parênteses, trabalhe, tenha, conquiste, mas o que eu quero dizer é que isso não pode ser a nossa fome. As coisas e a conquista não pode ser o motivo do nosso anseio.
da nossa sede, da nossa fome. Porque é a mesma coisa que correr atrás do vento, é em vão. O jovem rico, ele diz assim: Senhor, o que é que eu preciso para conquistar a vida eterna? Cumprir os mandamentos: não matarás, não roubarás. Mas tudo isso eu tenho feito. Tá, então vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. O problema era o ter? Não. Porque a gente vai ver que o próprio José de Arimateia era um homem rico, e Jesus não falou para ele vender tudo o que tinha. Não. A questão era o entendimento sobre o que tinha, sobre o que era gerado como fome e sede, o aspecto de querer sobre aquele jovem rico. Portanto, o jovem rico queria mais as suas posses do que necessariamente herdar a vida eterna. Então o problema não está na fome e sede de justiça e da eternidade, mas está em substituir isso por coisas banais e passageiras. E aí, a Bíblia diz no versículo 22 do texto do jovem rico, que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que isso quer dizer? É que ele não queria, ele era fortemente apegado a essas coisas. Ele era fortemente conectado com os seus bens e não queria abrir mão para herdar a vida eterna. Então, ter fome e sede de justiça é justamente ter um entendimento que o que deve gerar fome e sede da minha vida, da minha alma, não é a conquista das coisas, mas é a justiça de Deus. É a presença dEle, é o reino dEle, é aquilo que Ele colocou para nós como ordenança do que nós deveríamos fazer, é anseiar ser como Ele, é andar como Ele, é desejar como Ele, é pensar como Ele, é correr como Ele, é pregar como Ele, é amar como Ele, é ter misericórdia como Ele, é perdoar como Ele perdoa, é abraçar como Ele abraça, é regozijar como Ele regozija, é se entristecer como Ele se entristece. É interessante entender que viver a bem-aventurança, ter fome e sede de justiça, é compreender que devemos ser como Jesus. A felicidade não pode ser objetivo principal a ser encontrada nas coisas, mas é dada àqueles que buscam a justiça de Deus, ou a justiça em Deus. E isso não é somente em nossa vida secular, mas em tudo o que nós fizermos. Essa é a grande mensagem da palavra de Deus do início ao fim: é buscar a sua face, é buscar a sua retidão, é buscar a sua presença, é buscar o seu desejo, é buscar compreender o que Ele deseja da minha vida e para a sua vida. Foi o que eu falei no início. Se nós como igreja compreendermos o que é ter fome e sede de justiça e compreender como viver retos em Deus, pararíamos de perder tempo com coisas banais, com coisas passageiras, com coisas que são vaidade, com coisas que não valem a pena, com picuinhas, com inimizade, em nome de Deus, em vez de nos colocarmos em sua presença. Imaginem se a igreja, e agora em especial aqui, porque estou falando para vocês, se nós nos colocássemos em joelho diante de Deus, em constrição, com o coração quebrantado, pedindo graça e misericórdia sobre a nossa cidade, em vez de nos perseguirmos aqui dentro. Se nós tivermos sede e fome de justiça da presença de Deus, em vez de ter fome e sede de justiça de coisas banais dentro da igreja. A gente aqui está com microfone, com teclado tocando bonitinho, com cadeira confortável bonitinha, com iluminação bonitinha, todo mundo aqui cultuando, e não tem ninguém batendo em nossa porta. E nesse exato momento tem gente dentro de caverna, no escuro, no meio de uma floresta, expulso de casa, sendo morto, pedindo que haja justiça em Deus e buscando a retidão.
em nós estamos buscando justiça nas coisas. Não faz sentido. Está todo mundo entendendo, amém? Veja, precisamos compreender que a justiça do evangelho cristão vai além da moralidade ou das convenções sociais. Como assim? O que as convenções sociais pregam e dizem, ou a moralidade social, é que se nós fizermos um contrato, que cumpramos, correto? Contrato entre duas partes, eu vou cumprir, você cumpre, todo mundo bonitinho. Isso é moralidade social. Mas a justiça do cristão e a moralidade cristã vai muito além disso. Eu não posso apenas ser bom em cumprir contratos, mas a retidão envolve uma transformação pessoal e profunda, que reflete na fidelidade aos votos e na integridade do nosso coração. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? O que é ser moralmente baseado na esfera cristã? Eu vou citar um exemplo, e eu normalmente cito esse exemplo aqui, mas é para a gente aplicar. Eu não posso dizer para vocês como ser bons cumpridores de contrato, se em minha moral pessoal e cristã, eu não sou moralmente cristão com a minha mulher em casa. Eu não posso dizer que eu sou cristão e bom em contratos, se em minha casa eu não cumpro uma moral cristã com os meus filhos. Eu não posso apenas ser bom em discursos morais, em que haja paz entre as nações, e eu não tenho paz com o meu irmão. Eu não posso pregar paz a Israel e Síria estão em guerra. Oh, Israel e o Irã estão em guerra. Oh, mas somos os primeiros a perseguir o nosso irmão em Cristo de outra igreja. Que tipo de moral cristã nós estamos vivendo? Em outras palavras, eu não posso chorar por um motivo ao qual minimamente, microscopicamente em minha vida eu não cumpro. Isso quer dizer que a moral cristã vai muito além de uma transformação em dizer que eu quero paz entre as nações ou cumpro um contrato com um terceiro. Mas é em minha vida pessoal, eu entendo a transformação que é ter fome e ter justiça gera em mim. A moral cristã vai muito além daquilo que nós imaginamos, falamos, pensamos e cumprimos. Implica em tudo em nossa vida. É aquela velha frase: eu e você, se não vivermos isso, não temos moral para falar de certas coisas. Enquanto não pararmos de perseguição terceirizada e interna, não temos moral para falar de perseguição contra a igreja. Eu não posso falar sobre o casamento do outro, eu não posso ser exemplo para outro se eu não tenho moral para ser exemplo dentro de casa. Eu não posso dizer para você, seja exemplo, se eu não sou exemplo. E quando eu falo eu, é nós, tá? Todo mundo aqui, eu e tu e eu. Eu não tenho moral a falar sobre conduta cristã se eu peço meia nota para garantir o preço que eu estou pagando e sobrar um pouco da minha conta. Eu não posso falar sobre corrupção alheia em nossa nação se eu sonego. Em outras palavras, é necessário ter uma moral interna no coração do cristão para termos moral de falar sobre coisas alheias. Ou, na verdade, nem falarmos, porque estamos cuidando literalmente da nossa vida. É meio chato pregar sobre essas coisas. Falei um dia desse com o nosso pastor,
Eu falei, eu queria pregar umas coisas mais, né? Recebe. Mas não faz sentido. E aí é a chateação da rede social. A gente vê cada pregador pregando umas coisas e pregando, e todo mundo assim, ó. Eu falei, pai, eu quero viver essas coisas aí, pai. Vai ser bom demais. Mas não dá para deitar a cabeça tranquila no travesseiro, em pregar coisa vazia. E aí você e eu, a gente se lasca no caminho da vida. E quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai dizer assim, quantas curtidas você teve, mas se eu preguei a palavra dEle. E aí, eu tiro de mim a responsabilidade, se você cumpre ou não. Aí uma conta tua e de Deus. Mas a minha conta é, eu te disse o que pregar, pregou, preguei, está pago. Do resto, cada um tome a sua cruz e siga a Jesus e se resolva com Ele. Amém? Vamos lá. Veja, neste contexto a justiça vai além de justificação. Apesar da palavra justiça ser comum em nossa palavra, em nossa Bíblia, no contexto de Jesus aqui, quando ele fala sobre justificação, também engloba ser santificado. A justificação também significa ser libertado do pecado em todas as suas formas. Ou seja, eu me santifico. É aquele velho texto, eu sou santo porque Deus é santo. Eu sou justo porque Ele é justo. Ou seja, a justificação em nossa vida e para a nossa vida também requer de nós um entendimento que isso reflete uma transformação em santificação. Ter fome e sede de justiça é querer e desejar estar bem com Deus, libertando-se do pecado que nos separa dele. Se eu tenho fome e justiça de Deus, eu desejo me libertar, me apartar, me afastar daquilo que pode me separar da sua presença. Não é somente abrir mão do pecado, mas é eu deixar de desejar aquilo. É aquilo que você sentia prazer em pecar, aquilo que você sentia alegria e regozijo e júbilo momentâneo, é literalmente você não sentir nem mais vontade. É você ter asco, ter nojo, porque vale mais a pena eu estar na presença de Deus do que eu desejar pecar. E aí a santificação é justamente isso. Santificação não é deixar de pecar. Santificação é deixar de haver o desejo pelo pecado. Então isso vai muito além de deixar pecar, porque tem muita gente que deixou de pecar, mas não deixou de desejar. Às vezes fica até construindo em sua mente, pensando, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, e você fica sentindo o prazer do pecado sem cometê-lo, mas desejando em seu coração e em sua mente, e fica construindo uma narrativa de pecado em sua mente. Então não basta eu parar de cometer o ato, mas é necessário a transformação também da minha mente, porque senão vai chegar o dia que o pecado te traga e você nem viu qual foi o buraco que você caiu. Pequei, claro, estava construindo esse tempo todo. Então a gente vê que devemos ter o entendimento do que é anseiar pela presença de Deus. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, ele desejou viver a vida dissolutamente, viver de maneira banal, e chegou o momento que ele desejou comer a comida dos porcos e não podia, e ele houve nele anseio pela presença do seu pai. É justamente porque o pecado não preenche o vazio que somente o nosso Pai preenche, nosso Pai bom Deus que está no céu. Não existe em nós qualquer atitude que preencha um vazio, porque a verdadeira fome de justiça não é apenas o desejo de uma vida moralmente correta, mas é uma restauração da presença de Deus em nossa vida.
O que é isso? Eu não posso apenas ser uma pessoa boa, de caráter, de boa personalidade, de boa conduta, um bom cidadão, mas uma verdadeira transformação através da fome e sede de justiça é restaurar em minha vida uma relação com Deus. Veja Davi, no Salmo 51, versículo 10 a 12, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é isso? Um coração que tem fome e sede de justiça é alguém que tem vontade de ser restaurado diante de Deus. É alguém que tem sede e fome, saudade da presença. Eu pequei, mas eu quero mais. Dois altos: pai e mãe, seu bebê, sua pequena, ali ó, a mamãe. Ter fome e sede de justiça é justamente anseiar pela presença. Veja, Paulo expressa a sua luta contra o pecado. Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, ele queria tanto se libertar do pecado, Paulo queria tanto se libertar dos desejos, que me livrará disso que eu sou. Quem tem fome e sede de justiça não tem vontade de ter a autopreservação, mas quer a autonegação do eu, para que Cristo viva nele. Paulo, e a gente já falou aqui nas últimas semanas, como Paulo é incrível em sua conduta cristã, mas até o próprio Paulo diz: quem me livra do homem que sou? Porque o mal que não quero fazer, isto faço, e o bem que não quero, não faço. Quem me livrará, porque eu sou miserável? Paulo anseiava ter um desejo profundo de ser liberto do pecado e viver a perfeição da santidade. Paulo queria chegar à perfeição, ao exemplo supremo. Veja, Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu continuo avançando, eu continuo querendo mais, porque eu mais quero é a perfeita presença de Deus, a perfeita vocação, o perfeito chamado. Portanto, eu preciso, eu quero, eu anseio me libertar do pecado, para que eu alcance a perfeição em Cristo Jesus. Um homem, uma mulher que tem sede e fome de justiça é alguém que anseia ser liberto do pecado, ser liberto do desejo, para que prossigamos para o alvo, que é Cristo. Veja, não é desejar coisas, não é desejar a conquista, mas é desejar a perfeição em Cristo. Nele, o único que é perfeito, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e disse assim: eu virei a buscar a minha igreja quando chegará o dia. É anseiarmos pela sua presença, é anseiarmos pela eternidade, é anseiarmos pela presença dele na eternidade. É ter fome e sede de justiça. Veja, o homem descrito nas bem-aventuranças é aquele que reconhece a dominação de Satanás na terra ou no mundo que nós vivemos. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 2: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quando nós temos sede e fome de justiça, temos a consciência que o mundo jaz no maligno. Isso jaz no maligno, ou se ele exerce poder sobre o mundo. E se eu estava cego quando eu era filho da desobediência, agora que eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho consciência do mundo em que eu vivo. Eu percebo o que está ao meu redor,
o que identifica a esta realidade, ou seja, eu quero me livrar das amarras do pecado, eu quero ser liberto do mundo, eu quero ser liberto dos desejos. Por quê? Porque eu compreendo o que está ao meu redor, e eu tendo fome e sede de justiça, o que eu mais quero é Cristo, e não o que está ao meu redor. Veja, é ser liberto do desejo de pecar, do egoísmo, buscando uma santidade genuína e uma transformação completa em Jesus. Esse conceito indica um homem que deseja, como nós estamos falando, se ver livre do próprio desejo de pecar. Porque quando nós nos analisamos ou nos examinamos à luz das Escrituras, não somente temos condição ou consciência do nosso estado pecaminoso, mas começamos a ter consciência daquilo que nós desejamos e queremos então ser aperfeiçoado em Cristo. Por isso que eu digo que nós precisamos ter a Bíblia como conduta da nossa vida, que possamos ir em treinamentos, ir em palestras, ler um monte de livro, mas o conceito de vida cristã não está para além da Bíblia, mas está na palavra de Deus. Gastamos tempo procurando, investigando, pesquisando como ser feliz, e no final das contas está em nossa cara. É você pegar a sua Bíblia e lê-la, investigá-la, procurá-la, buscar meditar nela e compreender que ela faz o seu caminho. Está com dúvida? Vai para a palavra, ora, coloca diante de Deus, mas através da palavra. Veja, ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão um homem que deseja ser santo, santificado. Ter fome e sede de justiça é refletir como Cristo afeta todas as nossas ações diárias. Como eu falei, é literalmente compreender que em nossa vida diária devemos andar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É compreender que ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, já diz João em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3. O próprio João diz que Deus é luz e não há nele treva alguma, ou seja, se eu ando com Deus Pai, não deve haver em mim trevas. Por quê? Porque eu ando em sua presença. É compreender que ter fome e sede de justiça é considerar Jesus como o nosso retrato, é colocar Jesus como exemplo supremo da nossa vida. Não é nenhum pastor, não é nenhum profeta, não é nenhuma pregadora, não é missionário. O nosso exemplo supremo deve ser Jesus Cristo. Não é porque alguém prega bonito, não é porque alguém profetiza, não é porque alguém ganha alma, não é porque alguém sai pregando, não é porque é um bom marido, não é porque é uma boa esposa que deve ser o meu exemplo. O meu exemplo supremo deve ser somente Jesus Cristo. Isso eu estou falando porque tem um monte de pregador se colocando em pedestal e se colocando em ponto de idolatria por aqueles que veem e seguem os seus preceitos e suas doutrinas. E Jesus não morreu na cruz do Calvário para colocarmos alguém que é tão pecaminoso quanto nós como exemplo supremo da nossa vida, mas sim a Ele. Veja, precisamos olhar para Cristo enquanto Ele esteve aqui no mundo sobre sua forma humana. Como eu falei, como Ele obedecia à lei de Deus, como Ele procurou fazer aquilo que Deus queria que Ele fizesse, como Ele falou aquilo que Deus queria que Ele falasse, em sua conduta, em seu agir. Por quê? Porque quando nós temos Jesus como exemplo e praticamos, como eu falei no início, entenderemos como viver e como ser igreja. Porque eu acho que a gente esquece como é ser igreja. De vez em quando, em nosso agir,
em nosso falar, em nossas reuniões, em tudo aquilo que nós fazemos, a gente esquece que a gente é crente e tem Jesus como exemplo. A gente esquece. E o que cabe em nós é lembrar do que significa ter fome e sede. Ter fome e sede é uma necessidade profunda, contínua e persistente. Todo mundo aqui já sentiu alguma fome alguma vez. Alguns literalmente já passou fome. E em seu grau de lembrança, você consegue compreender aquela dor no estômago de fome. Quem lembra, levanta a mão. Graças a Deus, pouca gente sentiu fome, né? Aquela dor que você sente desejo de, eu preciso comer e não tem nada. Eu saí, por exemplo, meu avô foi na Unacom um dia desse, e ele estava falando de um senhor que estava buscando um tratamento, e foi lá para tomar aquela velha e boa injeção na barriga. Ele falou assim, meu avô contando para a gente, ele chegou às 5 da manhã, sem tomar café, e foi atendido 3, 4 da tarde, ainda sem tomar café e sem almoçar. Esse senhor estava com fome. Então sabe essa sensação de eu preciso, porque senão eu estou em estado de desfalecimento, porque aquilo que eu preciso não está dentro de mim. É literalmente a sensação que devemos ter da presença de Deus. Eu quero tanto, eu preciso tanto, que se eu não tiver eu morro. Se eu não tiver a presença eu desmaio. Se eu não tiver a glória em minha vida, eu não sei o que eu faço. Estou tão perdidamente de fome de Deus que eu não sei o que fazer. Temos fome pelo crescimento na empresa. Temos fome pela conquista das nossas coisas. Temos fome porque queremos alcançar um certo nível ou um certo título, mas esquecemos de ter fome pela presença, e só é saciada pela justiça de Deus. Precisamos ter fome, precisamos desejar a presença. Veja, assim como o salmista diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu lembro de Moisés no capítulo 32 de Êxodo, quando ele desce do monte e ele vê a nação de Israel com um bezerro de ouro. Eu lembro de Moisés quando ele lembra do mar vermelho que se abriu, do maná que desceu do céu. No capítulo 33 de Êxodo, Moisés ele vai para a tenda além do arraial, e a Bíblia diz que ele entra na tenda e uma nuvem de glória se coloca na porta da tenda, onde toda a nação de Israel vê que Moisés entrou e Deus está falando com ele. E o texto diz que Deus falava com Moisés face a face. Moisés está vivendo tudo isso com Deus, viveu os milagres, viveu as pragas do Egito, viveu e vive um momento agora de Êxodo 33, estando na tenda, e a glória desceu sobre ele, e ele está conversando com Deus face a face. E aí Moisés diz: rogo-te para que me mostres a tua glória. Moisés está dizendo: eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede da tua presença, que tudo que eu vivi não basta. Eu quero mais. Pelo amor de Deus, eu te rogo, me mostra mais da tua presença, me dá mais da tua presença, se revela mais para mim, porque eu não estou contente com a revelação que eu estou ganhando, eu quero mais. Ter fome e sede de justiça não é esse evangelho mimado que nós estamos vivendo, onde alguém diz: não, vou sair da igreja, o pastor falou algo que eu não gostei, eu não vou mais cultuar durante 30 dias.
O que Moisés está vivendo é literalmente: eu estou conversando contigo face a face. O teu sopro está sendo transferido através de mim. Eu estou na tua presença, mas eu te rogo pelo teu amor, me dá mais. Nós estamos vivendo tão pouco daquilo que Deus pode oferecer para nós em sua presença. Não estou dizendo viver pouco porque Deus vai te dar grandes conquistas terrenas, mas é viver tão pouco da presença dEle. Nós não podemos dizer que temos fome e sede, porque muitos estamos satisfeitos pelo petisco que está sendo dado a nós. Estamos vivendo porque um dia vivemos grandes milagres. Um dia Deus falou comigo. Há anos atrás eu fui curado. E estamos satisfeitos pelos milagres do passado, mas não estamos buscando a sua presença agora. Estamos contentes com os cultos aos domingos. Estamos contentes com a oração rápida quando fazemos antes de dormir. Estamos contentes em dizer que sou crente, mas não estamos contentes em estarmos e buscarmos a sua presença. Deus disse a Moisés: tá bom, você quer mais? Tem mais. Mas você é muito limitado para aquilo que eu sou. Então se coloca atrás da rocha, porque eu vou passar, e pela fenda você vai ver as minhas costas. Mas ainda tem mais. E Moisés vive essa experiência porque ele não estava satisfeito com a posição de liderança que ele tinha sobre a nação, mas ele se importava mais com a presença de Deus. Moisés, ele não estava satisfeito por suas bênçãos materiais, porque ele podia ter ficado no Egito e sendo neto de Faraó ele teria muito, mas ele queria mais daquele que se revelou na sarça ardente. Moisés, ele não se satisfez com os conceitos e milagres externos, mas ele queria viver uma experiência interna com Deus. Isso é alguém que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Ei, Jesus está dizendo: não é que vocês terão fome e sede e um dia serão fartos. Não é que vocês serão fartos na eternidade, é porque quem alcança o status de ter fome e sede da minha justiça, automaticamente serão fartos. Alguém que anseia a presença, terá a presença. Alguém que anseia por Cristo, terá Cristo. Até porque o próprio Cristo falou: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Portanto, se de alguma maneira estamos buscando e não estamos tendo a resposta que queremos, é porque provavelmente não estamos tendo a fome e sede necessária pelo motivo correto. Buscamos pelos milagres, buscamos pela porta aberta, buscamos pela transformação em nosso casamento, mas não buscamos somente pela presença. Somente pela presença, somente pelo ato de relacionar com Deus, mas sempre chegamos com um pedido escondido através do Senhor. Bom Deus, ó Pai, eu te amo. Ó Senhor, eu quero te pedir. É necessário ter fome e sede da presença, e a esses serão fartos. Fartos porque Jesus não nos lançará fora da sua presença, e isso é uma promessa absoluta para quem tem fome e sede. Veja, o crente então
sabendo que os seus pecados são perdoados em Cristo, ele não mais busca perdão, mas ele vive em gratidão constante pela graça divina que foi colocada em sua vida. O cristão que tem fome e sede não fica pedindo perdão toda hora, mas fica sendo grato a todo instante. Por quê? Porque eu já fui perdoado, já fui liberto, e agora o meu papel é gratidão ao Senhor. Não é viver como Israel vivia no tempo de Osés, que pedia perdão para pecar de novo. Não era buscar arrependimento para que eu pudesse pecar de novo. Um cristão que tem fome e sede de justiça, na graça de Deus, é alguém que pede perdão e simplesmente transforma-se. E agora não viva mais pedindo perdão, porque pequei de novo, mas sou grato, fui liberto, fui salvo, fui curado, em tudo dai graças ao Senhor. Um cristão que tem fome e sede de justiça é um cristão que agradece continuamente. Veja, ora, se você e eu tivermos fome e sede de justiça, sem dúvida haveremos de obtê-lo, porque o Espírito Santo, Paulo diz que tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, será feito. Veja, é interessante, como eu falei na instante, em Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: não que eu já o tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo: eu ainda não obtive a perfeição. Em Filipenses 3, versículo 12. No versículo 15, 3 versículos depois, Paulo fala: todos, pois, somos perfeitos. No versículo 12, Paulo diz: ainda não obtive a perfeição. No versículo 15, pois todos somos perfeitos. O que Paulo está dizendo é que, como cristãos, alcançamos a perfeição em Cristo, mas como cristãos não estamos saciados em buscar a perfeição continuamente. Buscar a santificação, buscar a santificação, a justificação, a transformação diariamente. Veja, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou boa parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, a todo instante sendo perfeitos, buscando a perfeição da parte de Deus. A todo instante entendendo que quem somos, somos em Deus, e em Deus buscamos a Ele. A todo instante é compreendendo que devemos entender, portanto, prossigamos para a perfeição ou a santa vocação. O que é isso? Eu tenho fome e sede e sou farto, e quando sou farto, tenho fome e sede, e se tenho fome e sede, eu sou farto, e se eu farto, eu quero mais, se eu quero mais, Ele me dá, e se Ele me dá, eu quero mais. É uma constante vivência de eu quero mais, Ele me dá da sua presença, e se eu tenho a sua presença, eu desejo mais. Há mais da presença de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se coloque de pé, por favor. Aí fica a pergunta: nós já estamos satisfeitos com a presença de Deus? Já alcançamos tudo o que nós podemos? Estamos de fato tendo fome e sede? Isso são perguntas que ficam para a gente essa noite. O Ministério William já pode subir. Todo vocal, todo mundo. Por quê? Eu leio e concluo e oro. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, não vale a pena, não me acrescentam, é pouco aquilo que eu conquistei, os bens materiais, os títulos, as lideranças, a influência, tudo quanto o homem, um ser humano deseja,
tudo isso fica para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos conjuntamente este mesmo sentimento, este mesmo pensamento, este mesmo desejo, este mesmo anseio. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ou seja, se não vivemos o que Paulo está dizendo que vive, e não estamos tendo esse mesmo sentimento, que possamos buscar a Deus, porque Ele nos esclarecerá, e então teremos sede e fome de justiça de Deus, e então serão fartos. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não querendo ser igual a Deus, se fez homem e morreu por mim e por você. Que como cristãos, pelo amor de Deus, tenhamos o sentimento de que existe mais da presença, e se eu vivo mais a presença, eu tenho sede e fome, e não fico vivendo coisas alheias e banais que não nos acrescentam. E eu escutei de uma frase de uma pessoa muito importante em minha vida, que só existe divisão na igreja quando a igreja não é perseguida. Então que entendamos que temos muito a fazer por Deus, em Deus e para Deus, e deixe de haver entre nós qualquer sentimento de perseguição, de divisão, de picuinha, de fofoca ou de destruição entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Pai, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, te adoramos, te exaltamos, Pai. Te honramos e declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor daquilo que somos e daquilo que temos. Que a nossa sede, que a nossa vontade, que o nosso anseio, que a nossa fome seja, Pai, da Tua justiça, da Tua presença. Que nosso anseio seja nos santificarmos porque o Senhor é santo. Que nosso anseio seja viver o Teu Evangelho, pregar o Teu Evangelho, apresentar o Teu Evangelho, e que não tenhamos outra coisa em nossa vida como principal senão viver a Tua palavra e a Tua vontade. Pai, nos permita Te pedir, revela em nós e gere em nós uma sede, uma fome da Tua presença, de maneira que não tenhamos tempo de fazer qualquer outra coisa se não for buscar a Tua presença e a Tua face. E à medida que a Tua presença seja revelada em nós, gere em nós mais fome, gera em nós mais desejo, mais anseio de querer a Tua presença, e que continuamente vivamos dessa maneira até o dia do Teu retorno para buscar a Tua igreja. Assim louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém.